Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O futebol brasileiro acordou hoje com uma bomba daquelas que ninguém esperava. A notícia que se espalhou nos bastidores pegou até os mais atentos de surpresa. Rafael Veiga, ídolo e referência técnica do Palmeiras nos últimos anos, teria fechado acordo para vestir a camisa do Corinthians. Isso mesmo que você ouviu, o craque que tantas vezes decidiu clássicos, que tantas vezes levantou taças com a camisa alviverde, agora estaria pronto para atravessar a cidade e defender o maior rival. É aquele tipo de movimentação que mexe não só com o mercado da bola, mas também com o emocional das torcidas. Afinal, não é todo dia que um protagonista desse nível muda de lado em um derby tão histórico. O boato começou a ganhar força após conversas entre dirigentes e empresários, e em poucas horas já virou assunto dominante nas redes sociais, bares, programas esportivos e até grupos de família no WhatsApp. Alguns não acreditam, outros já dão como certo, mas o fato é que o burburinho existe e tem gente muito próxima garantindo que a negociação avançou a tal ponto que já não dá mais para chamar apenas de especulação. É rumor quente, daquelas histórias que não nascem por acaso. O impacto de uma possível saída de Rafael Veiga do Palmeiras não pode ser subestimado. Estamos falando de um jogador que foi protagonista em conquistas recentes, que carregou a responsabilidade de ser o cérebro criativo do time e que, muitas vezes, foi o diferencial em jogos decisivos. A torcida palmeirense, acostumada a ver Veiga brilhar em finais de Libertadores, em clássicos contra rivais e em momentos de pressão máxima, agora teria que lidar com a realidade de vê-lo vestir a camisa do arquirrival. É como se um pedaço da identidade recente do clube fosse arrancado de repente. Não é apenas a perda de um atleta de alto nível, mas também de um símbolo da era vitoriosa comandada por Abel Ferreira. Do outro lado, a torcida corintiana, carente de um grande ídolo recente, enxerga nessa movimentação a chance de reescrever sua história recente e voltar a sonhar grande. As reações são mistas, enquanto uns enxergam como uma traição imperdoável, outros destacam que jogador de futebol é profissional e vai onde se sente valorizado. O clima já é de rivalidade ampliada, como se os próximos clássicos estivessem ganhando tempero extra antes mesmo de a bola rolar. No meio dessa reviravolta toda, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não demorou para se pronunciar. Em tom emocionado, ela teria dito algo que viralizou imediatamente: que seja feliz no Corinthians. Uma frase curta, mas carregada de significado, de frustração e até de ironia. Muitos interpretaram como uma espécie de desabafo resignado, uma forma de deixar claro que, apesar do esforço, não houve como segurar o craque. Outros enxergaram como uma alfinetada, como quem diz que o jogador preferiu tomar um caminho de maior risco e pressão. A fala de Leila se espalhou em segundos pelas redes, gerando memes, debates e até teorias sobre o que realmente se passa dentro da diretoria palmeirense. Há quem diga que o clube já sabia que poderia perder Veiga, mas não esperava que o destino fosse justamente o maior rival. O peso simbólico dessa transferência é gigantesco, porque vai além do campo. É identidade, é rivalidade, é história sendo reescrita diante dos nossos olhos. A presidente mostrou maturidade, mas também deixou transparecer a dor de perder alguém que representava muito dentro e fora de campo. É um choque que ninguém imaginava tão cedo. Rafael Veiga, por sua vez, ainda não se manifestou publicamente. E esse silêncio só aumenta a especulação. Quando um jogador desse nível permanece calado em meio a uma avalanche de rumores, o torcedor começa a juntar as peças, a interpretar gestos, curtidas, postagens antigas. O camisa 23 do Palmeiras sempre foi visto como discreto, focado, mas também fiel ao clube que o acolheu. Agora, diante dessa possível mudança, o silêncio ganha contornos de confirmação, como se a falta de negação fosse, em si, um sinal de que realmente há algo grande por trás. Pessoas próximas dizem que ele estaria animado com o desafio de liderar um Corinthians em reconstrução, que vê na transferência uma chance de escrever outro capítulo na carreira, tão ousado quanto arriscado. Para muitos, é um movimento quase impensável, mas para Veiga pode ser a oportunidade de consolidar seu nome em outra parte da cidade, enfrentando a pressão e a responsabilidade que só os grandes craques têm coragem de assumir.
É rumor pesado, daqueles que não saem da boca do povo até se confirmarem ou caírem por terra. Os bastidores do Corinthians também vivem um clima de expectativa. Nos corredores do clube, fala-se em um projeto ambicioso de reposicionar o time no topo, e trazer Veiga seria o grande símbolo dessa nova fase. A diretoria enxerga nele não apenas um meia habilidoso, mas um líder técnico capaz de transformar o ambiente e devolver à torcida o orgulho que anda machucado nos últimos anos. A movimentação, claro, tem um custo altíssimo, mas há quem diga que investidores ligados ao clube toparam bancar parte dessa operação justamente para dar esse choque de realidade ao futebol paulista. Trazer um ídolo do maior rival é, ao mesmo tempo, um ato de ousadia e provocação. O marketing já se prepara para explorar a imagem do jogador, os patrocinadores enxergam uma vitrine poderosa, e a fiel torcida, mesmo com alguma desconfiança inicial, começa a sonhar com um time mais competitivo e, principalmente, capaz de bater de frente com qualquer adversário. O rumor se transforma em esperança, a cada dia mais difícil de ser ignorada. Dentro do Parque São Jorge, todos falam em revolução. Do lado palmeirense, a situação é de ressaca emocional. Perder um craque desse tamanho não é fácil, ainda mais para o rival histórico. A torcida já começa a cobrar explicações, pedir reforços à altura e questionar os rumos da gestão. Afinal, como permitir que um símbolo recente da era mais vitoriosa do clube simplesmente atravesse a rua e visto preto é branco? É como se o torcedor fosse obrigado a engolir, de uma vez só, orgulho e dor. Há quem já pense nos próximos clássicos como uma guerra emocional, imaginando Veiga entrando em campo contra o time que ajudou a erguer. A imagem dói, mas também serve de combustível para aumentar a rivalidade que já é uma das mais intensas do planeta. Em meio a tudo isso, surgem vozes defendendo que o Palmeiras precisa olhar para frente, que craques vêm e vão, mas o clube é eterno. É discurso bonito, mas difícil de engolir para quem viu Veiga ser protagonista em tantas noites memoráveis. O rumor virou ferida aberta, e enquanto não houver uma resposta oficial, cada dia será uma nova dose de especulação, raiva e expectativa. O futebol brasileiro vive, mais uma vez, um daqueles enredos dignos de novela. A possibilidade de Rafael Veiga no Corinthians já começa a redesenhar o cenário do futebol paulista. A simples menção de sua saída do Palmeiras e chegada ao maior rival provoca reações intensas. Torcedores alviverdes se sentem traídos, ainda que o jogador não tenha dito uma palavra sobre o assunto. Do outro lado, corintianos vivem a mistura de incredulidade e euforia, como quem recebe uma herança inesperada. Esse tipo de movimentação é raríssimo, porque envolve não só dinheiro, mas coragem. Poucos jogadores ousaram trocar de lado em rivalidades tão pesadas, e quem o fez sempre carregou cicatrizes de críticas e idolatria dividida. Se confirmada, a transferência de Veiga será lembrada por décadas como um divisor de águas. O futebol, afinal, não é só sobre gols e vitórias, é também sobre narrativa, memória e emoção. O rumor cresce justamente porque oferece um prato cheio de todos esses ingredientes. Não há quem não queira comentar, não há programa esportivo que ignore. Até ex-jogadores já começaram a se posicionar, alguns condenando a decisão, outros defendendo o direito de o atleta buscar novos desafios. A movimentação transcende o campo e entra no território da paixão, onde cada detalhe vira munição para debates acalorados. É inevitável lembrar que Rafael Veiga construiu sua carreira recente no Palmeiras de forma quase cinematográfica. De coadjuvante a protagonista, de dúvida a referência incontestável, o meia consolidou-se como um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Sua regularidade, capacidade de decidir e frieza em momentos críticos fizeram dele um ícone da era Abel Ferreira. Agora, a ideia de vê-lo no Corinthians parece surreal, mas ao mesmo tempo empolgante para quem gosta de drama e rivalidade no esporte. Imagine um clássico na Neoquímica Arena, lotada, com Veiga enfrentando os antigos companheiros e carregando a camisa alvinegra no peito. Seria um roteiro perfeito para o futebol espetáculo, o tipo de história que alimenta mitos e rivalidades eternas. Claro, também é um risco gigantesco, se não render, pode ser cobrado de forma impiedosa, tanto pelos novos torcedores quanto pelos antigos que se sentirão vingados. Mas é justamente esse risco que torna o rumor tão saboroso, porque o futebol vive de heróis e vilões,
E Veiga, ao aceitar essa mudança, poderia se tornar um dos personagens mais polêmicos da história recente do esporte brasileiro. É a ousadia que chama a atenção. Leila Pereira, por sua vez, volta ao centro do debate com sua declaração que soou ao mesmo tempo resignada e irônica. Que seja feliz no Corinthians ecoa como um misto de despedida e provocação, como se fosse um recado subliminar de quem não engole fácil a perda, mas também não quer parecer derrotada. O discurso dela mexeu com o imaginário coletivo, porque cada palavra, em tempos de redes sociais, é analisada, remixada e interpretada à exaustão. Para muitos, Leila mostrou classe, reconhecendo que não adianta brigar contra o inevitável. Para outros, deixou escapar a dor que sente ao perder uma de suas joias mais valiosas. O fato é que a presidente palmeirense sabe o tamanho da bomba que explodiu em suas mãos e tenta controlar os danos, mantendo a confiança da torcida em meio ao caos. Ela precisa provar que o Palmeiras continua forte, mesmo sem seu craque, e para isso terá que agir rápido no mercado. Enquanto isso, a frase se espalha, vira meme, ganha manchetes e aumenta a temperatura de uma história que já era quente por si só. É o tipo de comentário que entra para os anais da rivalidade. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos corredores do Parque São Jorge a expectativa é de festa. A ideia de apresentar Rafael Veiga como novo camisa 10 seria um golpe de mestre, não apenas esportivo, mas também psicológico. Imagine a coletiva, os flashes, a camisa erguida, o sorriso contido do jogador diante de uma torcida que, ao mesmo tempo, o recebe com desconfiança e esperança. Para o Corinthians, seria como roubar a coroa do vizinho e colocar na própria cabeça, um ato simbólico de afirmação em tempos de reconstrução. Os bastidores falam em estratégia bem pensada, com investidores apostando alto nessa jogada para reerguer o clube em grande estilo. Não é só futebol, é marketing, é política interna, é rivalidade sendo explorada em sua potência máxima. E o curioso é que mesmo sem oficialização, o rumor já cumpre parte desse papel. O Corinthians voltou ao centro do debate esportivo, voltou a ser manchete, voltou a ser falado em todo o país. Esse efeito, por si só, já mostra a força da especulação. Se confirmada, será explosão. Se cair por terra, ficará marcada como uma das maiores novelas de bastidores dos últimos anos. De qualquer forma, o Corinthians sai ganhando espaço. O torcedor do Palmeiras, por outro lado, vive um misto de raiva e negação. Muitos simplesmente não acreditam que Veiga seria capaz de vestir o preto e branco, outros já se preparam para ver o pior acontecer. As discussões nas arquibancadas virtuais são intensas, uns culpam a diretoria, outros o jogador, alguns acreditam em conspiração de empresários. A verdade é que perder um ídolo para o rival é sempre traumático. A lembrança de tantos momentos gloriosos com Veiga pesa ainda mais, porque não se trata de um atleta qualquer, mas de alguém que marcou época. A ferida é profunda, e os próximos meses podem ser de cobrança pesada. O Palmeiras terá de dar uma resposta imediata, seja com reforços de peso ou com uma reorganização que mantenha o time competitivo. Caso contrário, a narrativa de que o clube foi enfraquecido pelo rival vai ganhar força, e isso é combustível para a rivalidade dentro e fora de campo. É curioso como um rumor pode abalar tanto as estruturas, mas é justamente esse o poder do futebol no Brasil. Cada detalhe vira uma questão de identidade, orgulho e paixão. A saída de Veiga é um terremoto emocional para o lado verde. Enquanto isso, Rafael Veiga mantém-se em silêncio absoluto, como se estivesse assistindo de camarote a todo esse caos. É impossível não notar a estratégia. Cada minuto sem pronunciamento aumenta a curiosidade, a ansiedade e o peso do rumor. Talvez ele esteja aguardando o momento certo, talvez ainda pese os prós e contras, talvez já esteja tudo decidido. O que se sabe é que seu nome está em todos os lugares, de programas esportivos à mesa do almoço em família. O craque, que sempre foi reservado, agora ocupa o papel de protagonista em uma novela que parece não ter fim. Se confirmar a transferência, sua imagem mudará para sempre, seja para virar herói de um lado ou vilão do outro. Se desistir, ainda assim o episódio ficará marcado como um ponto de tensão na relação com o Palmeiras. O silêncio, portanto, é poderoso e estratégico,
porque mantém viva a chama da especulação. O torcedor, seja qual for sua cor, continua ligado, aguardando a próxima cena. O rumor virou história, e enquanto não houver definição, o enredo segue crescendo como bola de neve, alimentado pela rivalidade e pelo amor incondicional que o brasileiro tem por esse esporte. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!